O Arnaldo Neto, jornalista de plantão conosco esta semana. Arnaldo. Opa. Voltamos aí com você. Eu tô com a transmissão meio travada aqui, o Jefferson já tá de volta? Já tá aí, tranquilo. Tô ouvindo bem, mas não tô vendo. Agora isso pelo Facebook. Jefferson, tem muitas perguntas de ouvintes aqui, então eu vou começar com a pauta nacional, que era a nossa pauta pré-estabelecida. Eu vou te pedir para a gente tentar ser um pouquinho sucinto, poder dar tempo de responder a todo mundo, que tem bastante gente querendo fazer pergunta para você, tudo bem? Excelente, vou fazer um esforço. Sim, sem problema. Vamos falar um pouquinho sobre essas mudanças no Ministério da Educação, Jefferson. Como você tem acompanhado desde a saída do Van Traub, né, mais uma gestão turbulenta. Se a gente for passar da primeira também, do Vélez também, foi uma gestão turbulenta. No governo Bolsonaro, como você tem acompanhado essas mudanças e a perspectiva para o novo ministro? Olha, Arnaldo, é natural que a gente, sempre quando há uma mudança, em tese, a gente vê como uma oportunidade, né? Uma oportunidade de melhora. E esse é o meu desejo, né? Eu não sei se esse desejo vai se realizar, né? Infelizmente, o que nós estamos assistindo na esfera federal é um movimento de um governo com muitos tensionamentos. Parece que o confronto, esse tensionamento é quase que uma metodologia. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim para políticas que exigem maturidade e tempo, como a educação. A educação não é um projeto de 4 anos, de 3 anos. Os projetos de educação que dão certo são projetos mais constantes, que tem que ter uma visão de 10, 15, 20 anos, né? E é uma pena, né? Porque esse país, com todas as dificuldades que sempre teve, mas ele conseguiu, né, em 2014, pactuar, né, uma lei nacional, um projeto nacional de 10 anos que dava uma longevidade do olhar na educação, definindo metas. A gente pode até dizer, essas metas são muito audaciosas, são muito ousadas, mas olha, eu quero dizer que a ONU, ela tem uma agenda chamada 2030, com 17 objetivos, que ela tem certeza que nenhum país vai conseguir atingir todos os objetivos, mas quando você coloca uma meta ousada e tão ampla, você pelo menos coloca os países em movimento naquela direção. Isso foi o que o país tentou fazer, inclusive para chegar em 2024 com 10% do PIB voltado para a educação. Eu espero que o novo ministro ele possa, primeiro, lidar com essa tragédia a partir da educação que nós estamos vivendo. Então tem coisas de curtíssimo prazo, né? Mas que também ele possa reconhecer os verdadeiros problemas para esse país, que não é ter um livro com o hino nacional na capa, né? O problema desse país são problemas onde a metade das escolas da educação básica não tem uma biblioteca, né? 60% das escolas da educação básica não tem uma quadra, né? Eu posso dizer para você que, no mínimo, 70% das escolas não tem um laboratório de ciências, né? Onde nós temos um grande número de professores, por mais esforçados que eles sejam, eles estão lecionando em áreas que eles não tiveram a formação prévia, né? Onde nós temos carreira do magistério extremamente desvalorizada. Então, eu gostaria muito que o novo ministro ele pudesse tensionar menos e ouvir mais, dialogar mais, né? É uma pena quando a gente olha agora, e por isso a minha esperança, que eu sou uma pessoa esperançosa e otimista, mas tem que ser crítica, quando a gente vê a composição do CNE, onde aqueles que foram agora indicados pelo governo, nenhum deles foram indicado pelo Conselho dos Secretários Estaduais dos estados, né, do Brasil, do Conselho dos Secretários de Educação dos municípios, né? É muito triste a gente perceber que no CNE, onde vai definir as macropolíticas, ou pelo menos os regulamentos, né, os marcos regulatórios da educação, estão chegando pessoas lá
que não vem de um diálogo com a comunidade sistematizada e organizada da educação. Portanto, o novo ministro tem um desafio muito grande. Ele tem que trazer a confiança de que ele é um ator de diálogo, mas um diálogo que traz consequências. Um diálogo que eu ouço, que eu coloco meus posicionamentos, mas que isso vire política pública. Eu espero que o novo ministro ele possa ser uma pessoa que ouça, né, as comunidades educadoras e que faça uma educação para o Brasil com as contradições que ele tem, um Brasil que está na América Latina, um Brasil que tem problemas históricos e que eu não vou resolver em 1, 2, 3 anos, mas eu tenho que reconhecer os esforços pretéritos e não simplesmente dizer, né, de maneira fácil, a educação vem piorando no Brasil. Não venha com esse discurso fácil, porque nós não queremos factoides, nós queremos diálogos concretos para resolver problemas graves, sérios, históricos, e que nós temos muitos indicadores positivos para avançar. Eu espero que o ministro vá nesse caminho. Jefferson, com relação ao Enem, essa mudança de calendário, previsão do Enem para janeiro, você até antecipou um pouquinho nossa pauta, porque a gente ia falar sobre a questão da retorno das aulas presenciais, você já disse que desconsidera até para esse ano, né? E aí, essa manutenção do calendário já para janeiro, com o Enem, como que você avalia isso? Há ambiente... A gente fala muito em eleição, por exemplo, há ambiente para eleição, não havia para outubro, ficou para novembro, e não se sabe se vai ter para novembro. Agora, para a realização do exame desse porte no país inteiro, será que há ambiente para janeiro? Não só ambiente sanitário, mas também educacional? As pessoas vão estar preparadas para esse tipo de teste? Olha, Arnaldo, eu só quero assim, o que eu falei é que as atividades presenciais, se voltarem este ano, voltarão de maneira muito diferente do que foram em março. Então, é possível ter atividades presenciais e voltar? Sim, mas de uma maneira muito diversa, muito restrita e que não vai permitir desenvolver os projetos pedagógicos que eram planejados, pelo menos nesse semestre. É possível ter volta, mas uma volta controlada. A questão do Enem foi um avanço não acontecer em novembro. Naturalmente foi um avanço. Mas é muito ruim quando eu dou ao estudante a possibilidade dele indicar aquilo que é melhor, fazendo um movimento que eu quero te ouvir. 49% dos estudantes inscritos, 49% optaram por maio. Você que cobre muitas eleições, um candidato que num primeiro turno tem 49% dos votos, é uma votação muito expressiva, não é, Arnaldo? Né? Então, se eu tenho 3 candidatos, um candidato para dezembro, um candidato para janeiro, um candidato para maio, e o de maio tem 49%, ganha bem. Aí eu posso dizer, mas 51 não votaram em maio. É verdade. Mas vamos destrinchar mais esses dados. Desses todos, desses 40 desses que votaram, existem aqueles estudantes que já se formaram, existem os estudantes que nós chamamos de treineiros, que são aqueles que vão fazer apenas para treinar o Enem, e existe aqueles que são os cursistas, aqueles que estão no terceiro ano, e esses são os mais afetados. Desses do terceiro ano, 58% optou por maio. Então, eu quero dizer, o CONIF se colocou frontalmente contra o desrespeito à opção dos estudantes. Na verdade, nós tivemos uma conversa com o INEP e nós apontamos, olha, a gente pode até tentar, vamos tentar chegar então no caminho do meio, vamos chegar março, por exemplo, mas o que o INEP alega é que na perspectiva do ProUni e do FIES, que é o financiamento dos estudantes para estudar nas escolas particulares, se acontecesse em maio, inviabilizaria o primeiro semestre, né? E teria a data seria janeiro, porque aí o resultado sai em março. Mas a pergunta minha é o seguinte, então por que não se colocou para a opção dos alunos dezembro, janeiro e fevereiro, por exemplo? Se maio não é factível, por que eu coloco isso?
Então, assim, eu entendo isso um grande desrespeito e digo mais, duvido, coloco aqui, duvido que a maior parte das escolas públicas desse Brasil cheguem em dezembro desse ano com 50% do seu conteúdo programático vencido ou tratado com seus estudantes. Duvido. E vou pegar a principal estado desse país mais rico, São Paulo. Saiu uma reportagem na semana retrasada. Em São Paulo, 50% dos estudantes não estão tendo acesso às plataformas digitais. Talvez estão acessando por outros caminhos. 50% no estado mais rico deste país. Então, eu duvido chegar a dezembro com 50%. Esse aluno que chega lá com 50% do seu conteúdo, e para alguns eu estou sendo muito generoso e otimista, porque talvez vai chegar com menos, né? Para você ter uma ideia, a perspectiva de volta presencial, por exemplo, vou dar São Paulo, que é um país, que é um estado, né, que anunciou, está para 8 de setembro, isso se passar 28 dias em todos os estados, São Paulo, que chama na cor amarela. Então, é muito complicado a gente antecipar para janeiro, na perspectiva do estudante e estudante da rede pública. Você fala, mas estudante da rede pública é uma parte. São 81% dos estudantes do Brasil, 81% dos estudantes do Brasil da educação básica estão na escola pública. E esses alunos não terão, provavelmente, 50% do seu conteúdo tratado até o dia da prova. Se já tinha desvantagem, ela será ainda maior. Como eu represento a escola pública, eu represento os estudantes da escola pública, eu vou continuar defendendo que, na perspectiva do estudante, na perspectiva do conceito de escola pública que busca diminuir as distâncias e as desigualdades, eu vou defender, como a Rede Federal defendeu, a decisão da maior parte dos inscritos do Enem. A prova em maio. Certo. Professor, eu vou trazer algumas perguntas aqui. A gente poderia falar bastante sobre essa questão nacional. Acho que, aí, na minha opinião particular, aqui, com relação a esse período sem ministro da Educação, esse período sem ministro da Saúde, é um período delicado, né? Porque, claro que infraestrutura é extremamente importante. Arnaldo, sua internet está... Oi, Arnaldo. Segura aí um pouquinho aí para a gente tentar ver se estabiliza aí o seu contato aí. Estava bem a internet do Arnaldo, agora resolveu dar uma queda lá. Voltou? Não? Arnaldo, ouve bem a gente? Bom, caiu o sinal todo. Ô, professor, nós temos um intervalo agora às 8h45. Enquanto isso, o Arnaldo vai separando aqui alguns assuntos e ele retorna, mas tem aqui o grupo em que ele ia abordar aqui várias questões. Eu vou só aproveitar. Voltou aí, Arnaldo? Tá ok agora? Oi, Arnaldo, você pode repetir a pergunta, por gentileza? Sim, você estava falando que a gente tinha muito a falar agora sim. com relação à questão nacional, sobre todo esse tempo todo que o país sem ministro da Educação, sem ministro da Saúde. Acho que isso é muito emblemático para um governo recém-eleito ainda, na sua primeira metade, isso é muito emblemático. Mas nós temos outras questões locais para a gente abordar aqui, sobretudo nos questionamentos dos nossos ouvintes. E eu queria começar com você, Jefferson, falando sobre a pergunta aqui do Edmundo Siqueira, em que eu vou colocar a dele, a do Arnaldo Garcia, e vou incluir fazer um bojo aqui de uma pergunta só, porque é com relação à questão econômica. O Edmundo coloca aqui: bom dia, Edmundo é blogueiro da casa, servidor público federal, e participou várias vezes com a gente aqui do programa. Campos tem dois potenciais poucos explorados para o desenvolvimento do município: o agronegócio, incluindo a agricultura familiar, e ser um importante polo universitário. A união desses dois potenciais, levando tecnologia e pesquisa ao campo, não é essencial para um futuro da cidade, principalmente com royalties em decadência?
Aí, Jefferson, eu incluo mais duas perguntas. Uma do Arnaldo Garcia, que ele pergunta qual hoje é a principal vocação que sai do IFE, em resumo, né? Que ele coloca aqui que o Cefet foi o maior colocador de jovens no mercado de trabalho em um passado não muito distante. Como está esse quadro nos dias de hoje? E eu vou incluir a questão que eu abordava no primeiro bloco, que é o setor de gás, que parece ser muito promissor para a região. Como que o Instituto vê todas essas vertentes econômicas aqui da nossa região e preparando, sobretudo, os profissionais para esse futuro? Bom, o sentido da nossa instituição, especialmente por ser uma instituição de educação profissional e tecnológica, é preparar as pessoas para estarem mais qualificadas no mundo do trabalho. É muito importante, Arnaldo e Cláudio e todos os nossos ouvintes, né, que há muitas vezes uma certa tônica de que a educação por si mesma, o investimento na educação, e a educação é aquela que vai fazer a pujança econômica de um país. Isso é uma verdade parcial, porque a pujança é verdade que sem educação a gente não tem uma sustentabilidade econômica, mas a educação é parte de um complexo de atividades que vão dar de políticas para que este país possa se desenvolver, assim como uma região, né? Eu poderia ter aqui as melhores escolas na nossa cidade, mas se as condições econômicas, territoriais, de políticas e de incentivos não estivessem sintonizadas, sozinho a gente não dá conta, né? O nosso querido Paulo Freire já dizia isso, mas nós não podemos pressupor da educação, especialmente de uma educação engajada, uma educação que pertinente, uma educação que esteja atrelada à construção científica, tecnológica, e isso a gente está fazendo aqui, junto com a UENF, junto com a Federal Rural, junto com a UF, com as outras universidades particulares que aqui estão. Nós estamos diante de uma oportunidade, primeiro, de um parque, de um grupo, né, de universidades, que acaba gerando professores mais qualificados, o que melhora também a qualidade das nossas escolas. Isso é um processo que se retroalimenta, mas também que esteja sintonizada no desenvolvimento de uma nova economia, né, e das potencialidades econômicas, como muito bem foi apontado aqui, né, a área agrícola, o agronegócio, é uma possibilidade muito forte, né? A UENF, por exemplo, tem dado uma contribuição muito grande, né? E a gente colocando, né, a ciência, desenvolvendo tecnologia, pensando, por exemplo, como nós estamos fazendo aqui no nosso ecossistema, nós temos incubadora, nós estamos estimulando startups, mas nós temos que levar conhecimento ao pequeno agricultor. Nós temos uma experiência, por exemplo, na nossa escola de Bom Jesus, né, onde nós fizemos um trabalho com os agricultores de café de uma região próxima, né, e eles vendiam a saca de café antes do curso a R$300 a saca de café. E com esse curso, alguns deles começaram a desenvolver um café especial com saca a R$2.000. Isso é mudança profunda. Então você está levando conhecimento para o empoderamento do agricultor, do pequeno produtor, do pequeno empresário, do médio empresário. Então, as instituições de educação, elas têm que entender que hoje a excelência nossa não está só na excelência acadêmica entre nossos pares, mas principalmente a excelência do impacto na vida das pessoas, no cotidiano do setor produtivo. E quando eu falo setor produtivo na perspectiva mais ampla, do pequeno agricultor ao grande empresário, mas também na perspectiva cultural, social das pessoas. Então, é muito importante. Eu vejo hoje o Complexo Portuário do Açu como um grande vetor de desenvolvimento, com grandes investimentos naquela região, e eles dialogam muito, estão dialogando muito conosco, né? A gente tem esperança, né, aí na questão do setor do petróleo e gás, de uma retomada, com investimentos anunciados, e nós estamos preparando as pessoas, porque às vezes as pessoas acham que preparar, por exemplo, o arranjo produtivo do petróleo e gás é preparar alguém
com curso com essa nomenclatura, petróleo e gás. Não, mas no petróleo e gás eu preciso de técnicos engenheiros na área de mecânica, na área de eletrotécnica, na área de automação, na área de química, na área de informática, mas também preciso na área de hotelaria, na área de gastronomia, porque também, quando você tem as plataformas, ou quando você tem... Eu estava num contato com a Petrobras há uns 3 anos atrás, e eles criaram um novo conceito de manutenção das plataformas, naquele momento, ao invés da plataforma ser desativada e vir para a terra para manutenção, havia uma estrutura que iria até as plataformas. Uma delas tinha a possibilidade de ter 500 pessoas, em leitos para 500 pessoas. Imagine a complexidade de hotelaria, de gastronomia, a área de saúde. Então, assim, o complexo, estou dando um exemplo do arranjo produtivo de gás, preparar as pessoas para este arranjo produtivo é preparar para essas várias possibilidades. Então, o mais importante, preparar profissionais bem qualificados, com bastante aulas práticas, né? Sair um pouco aí de engodos que estão fazendo. Eu estava esses dias passando pela rua e vi um anúncio, oferecemos curso técnico, o cara não precisa nem ter aula, só faz a prova e ele sai com diploma de técnico. Nós temos que sair dessas facilidades. Em 1 ano, você agora vai ser um excelente... Não, olha, preparar um bom profissional leva tempo. E aí eu quero dizer aqui, tanto para os trabalhadores, para os jovens, né? É preciso investir sim, nós estamos nos preparando. Preparando não é só um curso, então você vai vir, vai se adensar, vai ter que se aprimorar, e a nossa escola está se preparando para isso. Campus, estrategicamente, tem um pool de instituições que não só estão preparando pessoas, mas estão, a partir das demandas da sociedade, preparando conhecimento que possa empoderar o indivíduo, mas especialmente os seus coletivos, cooperativas, empresas, agricultores, agricultura familiar. Então, esse diálogo com a sociedade que nós vamos ressintonizando as nossas instituições. Eu acho que a gente está num bom caminho, né? Mas ainda há muito para caminhar. Certo, eu vou continuar aqui com as interações do grupo. A Guiomar Valdez. Olá, companheiro Jefferson, nosso reitor do IFE, bom dia. Considerando sua experiência na gestão e governança pública federal e considerando a autonomia conquistada das instituições federais de educação, comente sobre os problemas atuais da rede enfrentados com o governo Bolsonaro. Incluo, Jefferson, como que você viu aquela MP que foi revogada, que queria mudar aí reitor de Instituto Federal durante esse período de pandemia? Como que você está acompanhando toda essa perspectiva do governo federal? Primeiro, eu quero mandar um abraço muito afetuoso à professora Guiomar, uma colega de destaque na história de nossa instituição, por suas contribuições como gestora, como professora, uma pessoa admirável. Obrigado, professora. Olha, o que a gente vem percebendo, tanto no governo Temer, especialmente no atual governo do presidente Bolsonaro, né, ele está muito mais permeável a movimentos da sociedade com caráter de um olhar, primeiro, estreito da educação, na perspectiva da educação muito mais como, e aí eu estou colocando entre aspas, do ensino, muito mais da escolarização e não da formação, onde, por exemplo, eu pressuponho as dimensões da pesquisa, da extensão, da cultura, do esporte como integradores da formação do sujeito. Então, olhar, principalmente da educação profissional e tecnológica, muito mais como uma capacitação, eu estou radicalizando aqui, né? Então, um olhar mais estreito. Então, isso vai contra ao modelo do desenvolvimento das nossas instituições, que fomos escola técnica, evoluímos para a Cefet, hoje como instituto, em que a gente oferece da formação inicial do trabalhador até o doutorado em áreas específicas, porque o mundo do trabalho se tornou mais complexo. Então eu preciso de trabalhadores com uma formação mais densa, e eu tenho que oferecer isso para todos. Eu não posso, a classe média e rica vai para a universidade e se empodera e fica com os melhores empregos, e as famílias mais pobres vão para os empregos que muito dignos, mas
que exigem menor qualificação. Isso eu só estou fortalecendo a estrutura injusta histórica construída nesse país. Nós temos que justamente permitir que qualquer jovem que deseje avançar nos estudos, ele possa fazer, e eu não tenho dúvida que os institutos federais são um bom modelo e que, infelizmente, hoje está sendo ameaçado por esses movimentos muito permeável no atual governo, mas não só nesse, que olha a educação muito mais estreita, especialmente para os mais pobres. Na questão da autonomia, como apontada pela professora Guiomar, e que você apontou, Arnaldo, especialmente, há uma construção. Porque, veja bem, como é que eu faço para combater a ciência? O terraplanismo, isso é espuma, né? Como é que eu faço para... Quem produz ciência no Brasil? São as universidades públicas e os institutos federais. Eles que produzem ciência no Brasil majoritariamente, mais de 80%. Até mais. Então, a forma de eu desconstruir a ciência e combater a ciência é combater essas estruturas. E onde eu tenho a formação crítica, onde eu tenho a formação de pessoas mais lúcidas, pessoas que possam olhar para as cenas e perceber o que está por detrás das cenas, que eu preciso de uma formação crítica. Com certeza são os ambientes plurais, onde eu permito que o diálogo aconteça e onde eu tenho formação. Portanto, dizer que as universidades hoje são espaços de formação de marxismo cultural, de comunista, de esquerdopata, isso faz parte de uma estratégia, como eu falei no início, os governos, todos os governos ditadores do mundo inteiro, sempre, eles adoram alterar a história, alterar os livros para contar uma história que seja a partir das suas convicções pessoais. Portanto, alterar a história, diminuir a consciência crítica, faz parte da estratégia de dominação. Portanto, intervir na eleição dos reitores ou das reitoras nas nossas instituições é, de fato, querer ter um braço. E aí eu digo, Arnaldo, eu vou dizer para você, a 914. Teve agora a última também, que conseguiu logo no início tirar, mas a 914 para os institutos federais, que hoje elege o seu reitor e permite a eleição legalmente dos seus diretores gerais, né? Na verdade, eu estou falando, é o Jefferson que está falando, é abrir a porta da nossa instituição para intervenção. Não é intervenção política, não. É intervenção partidária. Sabe por quê? Porque a 914 acabava com as eleições para os diretores gerais, todos eles eram indicados pelo reitor. E o reitor, que hoje é o mais votado, que vai ser para nomeação, você indicaria 3 pessoas, uma lista tríplice. Então, não é o reitor escolhido pela comunidade, mas aquele que é mais conveniente ao governo federal. Então, eu escolho, por exemplo, o terceiro da eleição. A quem ele percebe que deve ser a sua eleição? Aquela comunidade que o escolheu ou aquele que o indicou? Então, só aí você já está atrelado à presidência da República, que naturalmente é parte de um pool de partidos. E aí esse reitor, ele indica, no caso do Instituto Federal Fluminense, eu poderia indicar 12 diretores gerais. Imagina, eu poder indicar o diretor-geral de Quissamã, de Itapiruna, de Cabo Frio, onde um diretor-geral lá tem um poder, né? A escola de Quissamã tem uma importância para Quissamã, e eu falo, né? E aí um partido político chegar, olha, o reitor, o senhor sabe que agora nós estamos mais alinhados agora a governo. Eu não estou falando deste governo, tá? Eu estou falando de governos. Isso é normal nos governos, não é deste governo. Mas aí eu ia permitir e a gente conhece que parlamentares, que prefeitos iriam se unir para tentar indicar nas suas comunidades aquele que fosse mais afeito aos sabores partidários daquela localidade. Era muito ruim. Então, mas eu infelizmente acho que esse movimento não acabou. Tirar a eleição, a autodeterminação, a capacidade das instituições escolher o seu destino comum. Porque, Arnaldo, só para resumir, porque eu me estendo realmente um pouco, né? Mas eu queria dizer para você o seguinte: a questão da eleição é uma questão pedagógica. Eu aprendi com Dom Pedro Casaldáliga que quem não decide não participa.
Quando um jovem de 16 anos, 17 anos, que nunca votou, ou 15 anos, e ele vota pela primeira vez na nossa escola, ele está, não é só votar, não é votar na pessoa, é votar num projeto de escola. Então, quem escolhe aquele projeto de escola, quem decide por aquele projeto, ele vai se sentir mais envolvido e responsável para fazer com que aquele projeto aconteça. Então, é uma forma é uma formação democrática, mostrar para o jovem que a decisão dele, a escolha, não é a escolha de uma pessoa, mas de um projeto de instituição. Então, as autonomias das nossas instituições são criadas justamente para que a pauta nossa não seja de 2 ou 3 partidos políticos, não seja de um determinado líder político, mas seja a pauta da sociedade que está no nosso entorno. Eu sou servidor público e, apesar do ministro e do presidente ser os meus superiores hierárquicos, quem é o meu patrão, e eu vou colocar nessa perspectiva mais ampla, é aquele que paga o imposto, é a sociedade. É a ele que eu tenho que definir a minha orientação. Isso não significa uma insubordinação, porque tem legislação, tem órgãos de controle, não é isso que eu defendo, mas que entre uma decisão injusta ou equivocada de um governante e uma demanda social, nós, servidores públicos, até por isso tem a estabilidade, nós não temos que, pela nossa Constituição, obedecer a ordens escusas. Não temos. Eu posso fazer uma desobediência administrativa. É natural que isso são casos excepcionais, mas eu quero reafirmar, o nosso compromisso é com a sociedade, suas demandas, os seus desafios. O desafio da sociedade é o desafio das instituições públicas. Eu sou parte de uma instituição do Estado brasileiro e, com isso, eu quero dizer que as eleições são elementos que desestabilizam aqueles que têm intenção de controlar, e aí eu estou falando, não é dialogar, de controlar, né, aquilo que acontece nesses espaços que precisam ser plurais, que precisam ser críticos, né? Isso é parte da formação humana. Eu preciso questionar. A ciência só evolui questionando, fazendo perguntas, e perguntas pertinentes. Professor, a gente tem várias perguntas aqui também de outros ouvintes, inclusive o professor Henrique da Hora estava aqui deixando a pergunta. Tem comentário da prefeita Fátima Pacheco também falando sobre o trabalho em Quissamã, parabenizando pelo trabalho que o Instituto faz em Quissamã, mas a gente está com o nosso horário quase estourando, já são 8h56, a gente está no finalzinho. Temos a Armando também falando sobre as ações solidárias do IFE, com relação a enchentes, com essa mobilização que o IFE sempre toma a frente aqui para ajudar, no caso, ele lembrando do Espírito Santo. Enfim, tinha vários assuntos para a gente abordar, mas eu vou concluir a nossa entrevista com um assunto que a gente já pincelou várias vezes nela, como o Nogueira falou, era a pergunta de 1 milhão, que é essa questão do retorno às aulas, e eu vou fazê-la da forma direta, melhor dizendo, como a Silvana Venâncio encaminhou no grupo. A Silvana pergunta o seguinte: tem alguma data para o retorno das aulas no IFE? E como está sendo preparado esse retorno, já que se fala muito no novo normal, e qual será esse normal para alunos e funcionários do IFE? Qual a pergunta direta? O IFE, né, nós falamos aqui de maneira geral, o senhor colocou que acredita que presencial pode ter algumas mudanças, mas há um conselho, há uma interação entre vocês do IFE já pensando nesse novo normal? Como que isso está sendo tratado? Arnaldo, como eu disse, em março todos nós tínhamos a expectativa que julho no máximo, nós voltaríamos ao mesmo passo que nós estávamos em março, com todos dentro da escola, todo no mesmo espaço, interagindo no pátio, nas cantinas. Isso não vai acontecer esse ano, ou pelo menos tudo indica que isso não irá acontecer esse ano, seja porque o controle desta pandemia no Brasil está extremamente criticado no mundo inteiro, é um dos piores exemplos do mundo. É o Brasil, não vou falar que é o pior, mas é um dos piores do mundo. É a forma como nós estamos tratando esta pandemia, as consequências dessas. Então, o tempo
dos indicadores, né, que permitem voltar ao mínimo de uma nova normalidade, esses indicadores, o Brasil talvez seja o único que está voltando à sua atividade. O Brasil e os Estados Unidos, né? Mas os Estados Unidos estavam em curva descendente, abriu a economia, voltou a ser ascendente. E o Brasil, mesmo em ascendente, ou pelo menos num platô muito alto, está voltando, né? Porque também foi tão desorganizado como nós fomos fazendo, infelizmente, né, que as pessoas também estão vivendo outros dramas, o que está impondo quase que uma roleta russa, né, que nós estamos agora nos colocando, né? Salve-se quem puder, né? Então, eu quero reafirmar que pelos indicadores de hoje, o segundo semestre será um segundo semestre que, se voltarmos, e nós estamos nos preparando para voltar, tá? Com compras de álcool gel, de ventiladores para as salas, porque todas as nossas salas têm ar refrigerado, não pode mais, tem que ter janela aberta, vão ter que ter ventiladores para a questão dos aerossóis. Nós estamos nos preparando. Mas se eu pudesse agora supor uma volta presencial possível, mesmo que muito fragilizada e incipiente, eu não acredito que seria antes de setembro, tá? Eu não acredito que seria antes de setembro. E é por isso que nós estamos agora num movimento muito forte de diálogo e de construção com a nossa comunidade de mais possibilidades de atividades remotas, não só no campo administrativo, mas especialmente no campo educacional. Eu vou ser muito sincero, antes de setembro, eu acredito que não vai haver nenhuma atividade presencial letiva, mas possivelmente algumas atividades práticas, algumas possíveis aulas de maneira muito reduzida, muito restrita, possivelmente a partir de setembro, mas também pode ser que nem ocorra. Alguns institutos já anunciaram que não terão aulas presenciais esse ano. É até possível que daqui a 15, 20 ou um mês a gente possa chegar a essa conclusão. Eu ainda não tenho essa convicção e essa firmeza. Então eu trabalho com uma possibilidade, né, de setembro com alguma presencialidade, mas jamais da forma que foi em março. Infelizmente, enquanto não houver um tratamento ou uma vacina, as escolas serão. Por quê? Porque as escolas, imagina uma caixa amplificadora, né? Então eu tenho um som, vocês que são da área de comunicação sabem muito mais. A escola é uma caixa amplificadora, porque ali eu tenho uma sala com 40 pessoas, né, confinadas, onde eu vou amplificar o contágio. Então, aglomerações não podem porque elas são amplificadoras, e a escola é aglomeração, uma aglomeração naturalmente organizada, mas são aglomerações, né? Adolescentes, jovens se encontram, mesmo com todos os cuidados, né? Então não vai haver uma normalidade para esse semestre. Eu gostaria muito que no início do ano que vem a gente já pudesse intensificar mais, mas enquanto não houver uma vacina e uma massificada, né? Não é só achei a vacina, essa vacina tem que ser produzida, tem que chegar nas pessoas, o que leva um tempo, né? Nós estamos falando de 200 milhões de brasileiros, mas que vão disputar a vacina com 6 bilhões de pessoas do mundo, 7 bilhões. Então, eu não posso olhar só o Brasil e esquecer de tantas outras prioridades que o mundo tem. Então, eu espero que no ano que vem a gente possa. Essa é a minha esperança hoje. Segundo semestre do ano que vem, uma normalidade. Aí todos estão na escola de maneira normal. Agora, entre setembro e junho do ano que vem, vão ter variações e isso tudo vai depender da forma como esse país gestar esta pandemia. Perfeito. 9h02, Arnaldo. Podemos encerrar por aqui, se bem que com o Jefferson o conteúdo é farto, né? Sempre importante, dá vontade de estender e fazer daquele estilo que a gente fala sempre, né? É tipo, sabe, Jefferson, é série do Netflix, capítulo 1, Obrigado pela presença, Jefferson. Arnaldo,
Pode encerrar também aí, a gente já agradece ao senhor. Eu só agradecer ao professor, falar ao professor que a gente tinha realmente, a gente tem estopro para muita coisa ainda, muito assunto que a gente pode abordar, inclusive em breve a gente vai ter que marcar de novo, acho que, professor, a gente está num momento, eu falei isso no primeiro bloco também, de perguntas e respostas, e isso vai mudando muito de um momento para outro, né? Acho que daqui a um tempo a gente tem que voltar a sentar e conversar de como vai estar a situação, assim como vamos fazer também com a Secretaria de Educação, porque é uma área muito sensível a todos, né? Todo mundo tem alguém vinculado à educação, pode ser um filho, um sobrinho, a própria pessoa numa formação acadêmica ou superior mesmo, né? Mestrado, doutorado, enfim, todo mundo tem uma vida acadêmica vinculada a uma vida acadêmica, então é um assunto que a gente tem que conversar muito nesse momento até que tudo se ajuste, mas de toda forma agradecer muito pela sua disponibilidade, inclusive de férias, né? Já de férias e mesmo assim se comprometeu a participar com a gente. Muito obrigado. Eu infelizmente eu tive que suspender as minhas férias em virtude, né, da perda desse grande colega, né? Não, mas eu só quero de novo aqui. Nós saímos do luto ontem oficial, né, no domingo, eu estaria hoje de férias realmente, mas nesse momento eu acredito que diante desta perda tão gravosa de uma pessoa tão importante, que tanto contribuiu para a nossa instituição, pessoalmente um amigo, uma pessoa que há 10 anos, né, construímos juntos muitos sonhos, e é difícil hoje você andar pelo Instituto e não perceber a marca do Zé Boinar, né? Zé é o nome que eu muito carinhosamente eu chamava sempre, né? Então, eu quero dizer que foi um prazer estar aqui e não podia realmente dizer para você também, Arnaldo e Cláudio, da importância desse grande servidor público, deste educador, que como todos nós tem contradições que são naturais da vida humana, porque é isso, né? Nós não somos perfeitos, mas de uma pessoa tão resolutiva, tão empenhada, tão engajada, que trazia tanto equilíbrio para a nossa equipe. Será muito difícil fazer 4 anos de gestão sem o nosso querido professor Zé Boinar. Mas eu tenho também a certeza absoluta que nós temos muitas potências institucionais e a marca dele estará marcada não só nos nossos corações, nas nossas trajetórias, mas já está marcada em nossa instituição. E a partir dessas fortalezas e desses ensinamentos e desse privilégio de ter vivido junto e ter descoberto esse grande colega nesses últimos 10 anos, especialmente porque foi onde, desde quando de toda a minha equipe, né, vários voltaram porque foram para o Ministério da Educação, formaram outras equipes, mas ele me acompanhou esses 10 anos e, portanto, eu sempre dizia para o Zé, eu tenho assim as ideias, você consegue reelaborá-las e torná-las concretas, né? Mas eu tenho certeza absoluta que nós vamos, a partir desse aprendizado, dessa vida conjunta, continuar fazendo esse instituto importante na vida das pessoas, que muda e transforma a vida das pessoas para a gente mudar as realidades desse país. Eu sou muito esperançoso pela educação pública, eu sou muito esperançoso pela educação profissional e tecnológica e tenho certeza absoluta que esse país vai dar a volta por cima com educadoras, com pessoas, com cidadãos tão comprometidos que nós temos ao longo desse país. Infelizmente, os maus exemplos são mais fortes e aparecem mais, mas o Brasil é feito de muita gente competente, de muita gente boa, e é em cima delas que nós vamos construir um novo normal, e vai ser um normal que tem que ser melhor, com mais aprendizagem, com mais solidariedade, com mais justiça, né, com mais fraternidade. Eu tenho certeza absoluta, nós vamos passar por essa juntos e quem sabe daqui a 10, 15 anos contar para os nossos, né, aqueles que estão dos lados, nós passamos por um momento difícil e hoje nós estamos aqui graças a tudo aquilo que a gente aprendeu e superou, tá bom? Tá ótimo, excelente, né? Eu acho que compactuamos aí com o seu pensamento, o seu positivismo também, professor. Um grande abraço, bom dia, bom descanso aí, aproveita um pouco para relaxar. Um bom dia a todos, muito obrigado. Bom dia, conversamos então ao vivo com o professor e reitor do IFE, Jefferson Manhães de Azevedo. Arnaldo, ficamos por aqui, amanhã de volta às 7 da manhã. Agradecemos inclusive, Arnaldo, as pessoas que participaram aí na live, todos, né? Para não falar nome, a gente abraça a todos, pedimos desculpas pelo tempo que foi curto, mas agradecemos sobretudo a participação de todos.
Certamente, agradecer. Eu até registrei alguns que estavam comentando, mas teremos outras oportunidades e a gente traz também esses assuntos novamente. E amanhã, Nogueira, nós vamos receber o presidente da Câmara de São João da Barra, Luiz Siqueira, continuando esse debate, questão da pandemia, que a gente falava no primeiro bloco, questão ali da barreira, enfim, abordando como que está essa dinâmica no município vizinho, tão próximo como é o caso de São João da Barra. Fechado. Muito bem. 9:08, bom dia, Arnaldo. Até amanhã, então. Bom dia, até amanhã, Jefferson. Mais uma vez, obrigado e bom dia a todos. Estou sempre à disposição. Vai lá, um abraço, Jefferson. Bom dia mais uma vez. 9:08, fechamos o Folha no Ar, primeira edição por hoje. Amanhã, 7 da manhã, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. O novo coronavírus.